Meus amigos, o doutor Tiago Marim é o nosso entrevistado neste programa, em que trataremos do Núcleo de Apoio ao Tribunal do Júri, criado neste ano pela Procuradoria-Geral de Justiça para auxiliar os promotores que representam o Ministério Público de São Paulo nos julgamentos que envolvem crimes contra a vida. Doutor, muito obrigado pela presença. De que maneira o núcleo vai dar suporte aos promotores do Tribunal do Júri? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E antes de iniciar, gostaria de fazer uma saudação a todos os promotores de justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, e saudar também a assessoria de imprensa do Ministério Público, na pessoa do senhor Cláudio Augusto. Enfim, o NAJE foi criado com o objetivo, dentre muitos, o principal é auxiliar o promotor de justiça nos processos envolvendo o Tribunal do Júri, não só no plenário, mas desde o início, desde a fase de investigação, como, por exemplo, qual perícia pedir, qual prova pedir. É interessante adotar determinada estratégia? Não é interessante adotar determinada estratégia dependendo do tipo de crime, dependendo do caso a ser investigado, do caso a ser julgado. Nós sabemos que alguns promotores de justiça que recém-ingressos na carreira nunca fizeram júri, aliás, até mais, muitas vezes nunca assistiram um tribunal do júri. E esse promotor de justiça, muito embora extremamente preparado tecnicamente, juridicamente, talvez não tenha o traquejo necessário no tribunal do júri, em plenário especificamente, para fazer um discurso acusatório eficiente. E, além de diversas outras funções, como uma integração maior com o Instituto de Criminalística, com o IML, o NAJE está aí para consolidar uma estratégia de atuação eficiente para a defesa do nosso bem jurídico maior, que é a vida. Com a sua experiência no Tribunal do Júri, o senhor diria que a etapa mais importante para a condenação do réu é a da produção de provas ou a da atuação do promotor em plenário? É muito importante a produção de prova, desde o início, desde a fase do inquérito policial. Por isso, é importante uma perícia, principalmente nos crimes de homicídio, uma perícia bem feita. O NAJE está, inclusive, para interagir com o IML, com o Instituto de Criminalística de São Paulo. É importante essa atuação visando a aprimorar a perícia. O laudo necroscópico, muitas vezes, não descreve a trajetória dos tiros, muitas vezes não descreve a altura do cadáver, o peso do cadáver. E por que isso é importante? Muitas vezes, com base na altura do peso do cadáver, você consegue afastar uma tese defensiva de legítima defesa. Por exemplo, quando o advogado vem e fala, não, a vítima era muito maior, muito mais forte que o acusado. Aí você pega o laudo e fala, não, a vítima tinha 50 quilos e mediu 1,60. Ou seja, a trajetória do tiro, muitas vezes, a vítima veio para cima do acusado e ele reagiu. E o laudo necroscópico mostra que pela trajetória do tiro, a versão apresentada pelo acusado cai por terra. É muito importante a pronúncia, que é a decisão que leva o caso a júri, ela se baseia na pronúncia. E os quesitos vão ser feitos com base na denúncia, com base na pronúncia, a elaboração da denúncia. As palavras que você deve colocar são muito importantes, porque às vezes uma palavra mal colocada, o advogado de defesa, principalmente os advogados experientes, fazem um rebuliço, um estardalhaço no plenário, às vezes com uma palavrinha mal colocada na denúncia. Então, o que é importante? Uma boa investigação, uma boa elaboração da denúncia, uma boa colheita de provas, uma boa instrução de provas, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E a cereja do bolo é a atuação do promotor de justiça em plenário. Alguns já nascem com talento nato para isso, outros não nascem com talento, mas é possível, através de treino, que o promotor consiga fazer um discurso acusatório eficiente, que o promotor consiga obter um grande êxito no plenário. O senhor não acha que no Brasil
o índice de esclarecimento dos homicídios pela Polícia Judiciária é muito baixo? O que pode ser feito para que os indicadores aqui no nosso país se aproximem dos países desenvolvidos? Com certeza, é baixíssimo, não é que é muito baixo, é baixíssimo. Inclusive, eu exploro muito esse ponto no Tribunal do Júri, a gente chama de cifra negra do crime, né? Cifra negra do crime é aquele índice de crimes que não são desvendados, que não tem autoria descoberta. Primeiramente, eu acredito que a polícia precisa ser melhor aparelhada, e a polícia, porque tudo começa, óbvio que o Ministério Público tem o poder de investigação, mas nós sabemos que a grande maioria dos casos, principalmente os de homicídio, quem investiga é a polícia civil. Então, um melhor aparelhamento da polícia civil, uma melhor estrutura da polícia civil é um primeiro ponto. A perícia é fundamental. A gente sabe que o crime de homicídio, muitas vezes, a grande maioria dos casos que nós temos é com base em prova testemunhal. Testemunha em homicídio, principalmente envolvendo facções criminosas, crime organizado, aquele criminoso mais perigoso do bairro, que seja, ainda que não entregue em nenhuma facção. Nós sabemos que a testemunha ela tem medo de depor. Aliás, eu, se fosse testemunha, eu também teria medo, e isso é comum, é normal. Às vezes ela vai depor contra o vizinho, às vezes ela vai depor contra uma pessoa que ela sabe que é perigosa, que mora na esquina, que a conhece, e nós sabemos que o sistema de proteção a testemunhas não é tão eficiente assim, então é normal a testemunha ter medo. Então, muitos crimes de homicídio não se chega à autoria justamente pelo receio da testemunha em depor. Eu tive um caso recentemente em Itaquaquecetuba, onde aí foi um latrocínio, não era homicídio, enfim, mas um latrocínio, um sequestro, uma tentativa de assalto a caixa eletrônico num banco situado no mercado lá em Itaquaquecetuba. Houve confronto de tiros e um dos criminosos foi atingido e baleado e deixou um pequeno rastro de sangue. Conseguiu fugir. Com base naquele pequeno rastro de sangue, foi feito um confronto de DNA e conseguiu-se chegar à autoria. Eu conto nos dedos os processos que eu atuei que teve esse confronto de DNA. Ou seja, então tudo passa por uma melhor perícia. Para termos uma melhor perícia, é necessário uma estruturação de quem investiga. Então esse é o primeiro passo para a gente tentar reduzir essa cifra negra do crime, que no Brasil é assustadora. Doutor, quando os estudantes de direito que querem ingressar no Ministério Público pensam na instituição, vem logo à mente aquela cena do promotor de justiça atuando no plenário do Tribunal do Júri. Para o senhor, o júri é a melhor escola para quem ingressa na carreira? No meu modo de ver, é uma grande escola, é a vitrine do direito penal, é o Tribunal do Júri, principalmente em comarcas menores, às vezes não com que tem apenas um promotor, mas que tem 2, 3 promotores. O promotor, via de regra, mais conhecido vai ser o promotor do Tribunal do Júri, porque ele está ali com a cara a tapa, exposto, brigando, lutando, e queiram ou não, tem uma certa publicidade a mais, porque o homicídio, ele desperta paixão, ele desperta interesse, não só nos estudantes de direito, mas em todos os integrantes daquela sociedade, daquela comunidade, e muitas demandas. Aí eu falo como promotor de primeira instância, onde eu fui promotor em Peruíbe, muitas demandas chegam até o Ministério Público, chegam até nós, por intermédio do promotor do júri, porque a sociedade passa a confiar no promotor, porque a sociedade passa a admirar o promotor, porque a sociedade passa a conhecer o promotor, passa a conhecer o Ministério Público. Digo por experiência própria. Por isso, não só aos estudantes de direito, como a comunidade como um todo, o Tribunal do Júri é a grande vitrine do direito penal. Perfeito, doutor. Nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a sua gentileza de ter participado dessa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Até uma próxima ocasião. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal
youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.